aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai ver uma aula sobre razão. Então, o que é razão? Razão é a mesma coisa que divisão. Portanto, quando eu digo razão entre A e C, eu quero dizer A dividido por C. O A tem o nome de antecedente e o C tem o nome de consequente. Portanto, razão entre A e C é equivalente a antecedente dividido pelo consequente, A dividido por C. Vejamos uma questão de concurso. Olha só, os amigos Augusto, Beto e Cristóvão, então aqui é Augusto, aqui é Beto e aqui é Cristóvão, moram na mesma rua. Suas casas são posicionadas como mostra a ilustração. A distância entre as casas de Augusto e de Cristóvão é de 640 metros. Então, Augusto e Cristóvão, 640 metros. Seguindo pelo caminho mais curto, a razão entre as distâncias que Augusto e Cristóvão percorrem para ir de suas casas até a casa de Beto, nessa ordem é igual a 3/5. Então, quer dizer que Augusto até a casa de Beto, dividido por Cristóvão até a casa de Beto, é igual a 3/5. Então, Augusto até a casa de Beto, dividido por Cristóvão até a casa de Beto, é igual a 3/5. Quando a divisão é igual a 3/5, muitos alunos tendem a dizer que o AB é 3 e o CB é 5. Mas, na verdade, isso está errado. Por quê? Porque o AB não é 3 e nem 5. Tanto se você somar 3 mais 5, dá 8. E aqui, não dá 8. A distância de A até C é 640 e não 8. Então, como a gente resolve isso? A gente fala que é proporcional a 3, ou seja, 3 vezes K, e proporcional a 5, ou seja, 5 vezes K. Portanto, aqui nós teremos a distância de Augusto até Beto é 3K e de Cristóvão até Beto é 5K. Portanto, se eu somar essas duas distâncias, ou seja, 3K mais 5K, será igual a 640. Portanto, 3K mais 5K é equivalente a 8K, é igual a 640. Passa o 8 dividindo, K é igual a 640 dividido por 8, então K é igual a 80. O que ele quer saber? A distância entre as casas de Cristóvão e Beto. Cristóvão e Beto seria 5K. Portanto, a distância entre Cristóvão e Beto é igual a 5K, que é igual a 5 vezes 80, que é igual a 400 metros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? E aí, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Vai participando aí, eu quero saber de vocês. Vamos agora falar um pouquinho de proporção? O que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade de razões, ou seja, uma igualdade de divisões. Como assim? A dividido por B é uma razão, não é? É a razão entre A e B. É A dividido por B. É igual a C dividido por D. É a razão entre C e D. Então, a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. É uma igualdade de razões. Essa igualdade é igual a uma constante K. Por isso que a gente fala que isso seria uma proporção.
Como a gente vai reconhecer grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Veja, grandezas diretamente proporcionais são representadas dessa maneira aqui, quer dizer, x é diretamente proporcional a y. O que isso significa? Se duas grandezas são diretamente proporcionais, à medida que x aumenta, y também aumenta na mesma proporção. Então, ó, tem muita gente que fala que grandezas proporcionais é quando uma aumenta, a outra aumenta, e não é isso. É uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, um objeto se deslocando com velocidade constante. Observe a tabela de deslocamento com o tempo. Então, 2 metros dá 1 segundo. 4 metros, 2 segundos. 6 metros, 3 segundos. Portanto, o deslocamento e tempo são diretamente proporcionais. Olha que legal. O deslocamento está dobrando e o tempo está dobrando também. Se o deslocamento estiver triplicando, o tempo também estará triplicando. Por isso, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplo, a massa da manteiga em gramas e a respectiva quantidade de calorias em quilocalorias que ela possui. Por exemplo, 1 grama de manteiga tem 72 quilocalorias. 2 gramas, 144. E 3 gramas, 216. Perceba que quando a massa dobra, a quantidade de quilocalorias também dobra. E quando a massa triplica, a quantidade de quilocalorias também triplica. Então, quando uma sobe, a outra sobe na mesma proporção. Aí as grandezas serão diretamente proporcionais. Então, calorias e massa são diretamente proporcionais. Ótimo! Quando o autor disser que as grandezas são proporcionais, entende-se que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, na maioria das vezes, o autor não vai falar grandezas diretamente proporcionais, só grandezas proporcionais. Então, grandezas proporcionais é igual a grandezas diretamente proporcionais. Vejamos, então, o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais. O gráfico é dado por uma reta que passa pela origem. Então, a gente tem aqui, ó, quando o x, por exemplo, for 1, o y é 1. Se o x for 2, o y será 2. Perceba que à medida que uma grandeza dobra, a outra também dobra. Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. E olha só um contra-exemplo aqui. A medida do lado de um quadrado e a sua respectiva área não são diretamente proporcionais. Por quê? Porque o lado dobra e a área multiplica por 4. Se o lado dobra e a área multiplica por 4, então eles não estão aumentando na mesma proporção. Para ser na mesma proporção, se o lado dobra, aqui deveria ser dobra também, mas como é 4, portanto, não é diretamente proporcional. Logo, lado e área não são diretamente proporcionais. Então, vamos lá. Vamos agora mudar aqui o programa. Para resolver aqui vai ficar bem melhor. Então, veja só. A primeira questão aqui, aí fala o seguinte. O escriturário mantém o desempenho de preencher 30 relatórios por hora.
e faz uma pausa de 10 minutos às 13 horas. Durante a pausa, seu chefe pergunta a que horas receberá todos os relatórios preenchidos. Se falta apenas um relatório e meio e o escriturário pretende manter seu desempenho, a partir de que horas o chefe pode contar com todos os relatórios preenchidos? Espera aí, que hora que é agora? 13 horas. Agora são 13 horas. Só que ele fez uma pausa de 10 minutos. Então, a conversa entre ele e o chefe foi durante a pausa. Então, acabada a pausa, são 13 horas e 10 minutos. E ele vai começar a fazer os relatórios. São 30 relatórios a cada 1 hora. Ele fala aqui que falta um relatório e meio. Então, um relatório e meio, X horas. Dá para a gente simplificar aqui, ó. 30 por 15 daria 2. Por 1,5, então, dá 20. Então, X vezes 20, ou seja, 20x, é igual a 1 hora. Só que 1 hora são 60 minutos. Se 1 hora são 60 minutos, eu posso dizer que 20x é igual a 60 minutos. Passa o 20 dividindo, então o x seria igual a 60 minutos dividido por 20. E 60 dividido por 20 dá 3 minutos. Portanto, como dá 3 minutos, agora são 13 horas e 10. Que hora que ele vai terminar todos? 1h13. Portanto, a partir desse horário, o chefe dele pode passar lá da mesa dele. Ou seja, alternativa correta, alternativa E. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Olha só. André, Bianca e Carol precisam pintar um painel de 50 metros quadrados. Para pintar 1 metro quadrado, André gasta 12 minutos, Bianca gasta 20 minutos e Carol 15 minutos. Supondo que os três pintaram juntos o mesmo painel, sem fazer pausas e a velocidades constantes, quanto tempo eles levaram para a conclusão da tarefa? Vamos pensar então qual seria a velocidade do André. O André ele pinta 1 metro quadrado em 12 minutos. Então, seria 1 metro quadrado a cada 12 minutos. Essa seria a velocidade do André. E a velocidade da Bianca? A velocidade da Bianca seria 1 metro quadrado a cada 20 minutos. E a velocidade de Carol, que eu vou chamar de VC, seria 1 metro quadrado a cada 15 minutos. Ótimo. Supondo que os três pintaram juntos, então eu poderia dizer o seguinte aqui. Os três vão somar as velocidades. Então, quer dizer, se eu somar as velocidades dos três, vezes o tempo, vai dar o total a ser pintado, que é 50. Então, olha só, a velocidade do A é 1 sobre 12. A velocidade do B é 1 sobre 20. E a velocidade do C é 1 sobre 15. Essa seria a velocidade de cada um, vezes o tempo.
teria que ser igual a 50. Então, a gente vai ter que tirar o MMC entre 12, 20 e 15. Tirando o MMC entre 12, 20 e 15, dá por 2, que dá 6, 10 e 15. Dá por 2, dá 3, 5 e 15. Dá por 3, dá 1, 5 e 5. Dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Então, ó, 5 vezes 2 dá 10, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 10 dá 60. Então, aqui vai dar 60 vezes t igual a 50. 60 dividido por 12 dá 5. Mais 60 por 20 dá 3. E 60 por 15 dá 4. 4 mais 3, 7, mais 5, 12. Então, 12 sobre 60 vezes t é igual a 50. 12 por 60, aqui dá 5. 5 vezes 50, o tempo t é 250. Como eu fiz a conta todas com minutos, quer dizer que esta resposta está em minutos. Para passar para a hora, basta fazer o seguinte. 250 minutos dividido por 60 minutos dá 4 horas. 4 vezes 60 dá 240 para 250, 10 minutos. Portanto, ó, deram 4 horas e sobraram 10 minutos. Portanto, a resposta será 4 horas e 10 minutos, correspondendo à alternativa B. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Vai falando aí para mim. Bora lá? Olha essa questão que interessante. Um estudante precisa fazer um trabalho escolar em seu aparelho de telefone celular. Para isso, usará 2 aplicativos, A e B, um de cada vez. Ele sabe que a bateria do seu aparelho, estando com carga total, é suficiente para 4 horas de uso do aplicativo A. Então, vamos dizer assim, que a velocidade de descarga aí do aplicativo A seria uma carga total a cada 4 horas. E sabe também que a carga total da bateria é suficiente para 1 hora e 20 minutos do uso do aplicativo B. Cuidado, hein, gente? 1 hora 20 minutos. Para eu passar para a hora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 60 minutos. Então, ó, vai dar 1 hora, mais aqui dá 1/3. Mais 1/3 de hora. Tira o MMC, dá 3. 3 por 1, 3 vezes 1, 3. 3 por 3, 1 vezes 1, 1. Ou seja, 4/3 de hora. Então, a velocidade de B seria a carga total dividido por 4/3 de hora. E quando eu divido por 4/3, é a mesma coisa que multiplicar por 3 e dividir por 4. Então, aqui é 3 e aqui é 4. Tudo bem? 3 vezes carga total sobre 4. Olha só. Após se certificar de que a bateria do aparelho está com carga total, deu início ao trabalho com o uso do aplicativo A. Então,
eu posso dizer o seguinte: VA vezes o tempo que ele ficou em A. Depois de algum tempo, ele interrompeu o uso do aplicativo e imediatamente iniciou o uso do aplicativo B, até a bateria descarregar completamente, 3 horas após o início do trabalho. Então, o VB vai ficar um tempo TB e vai descarregar toda a bateria, ou seja, se eu somar essas duas cargas aqui, vai dar a carga total da bateria, ou seja, a bateria inteira vai ficar descarregada. Além disso, eu sei que o tempo total foi de 3 horas. Se o tempo total foi de 3 horas, é a mesma coisa que eu dizer TA mais TB é igual a 3. Então, quer dizer que o tempo em B é 3 menos TA. Então, se eu substituir aqui, nós teremos o seguinte. Então, olha só. Velocidade de A é a carga total dividido por 4 vezes o tempo TA. Mais VB, 3 vezes carga total sobre 4. E o TB? O TB é 3 menos TA, vezes 3 menos TA é igual a carga total. A gente até pode colocar aqui, ó, a carga total sobre 4 em evidência, que é um termo comum. Então, carga total sobre 4 em evidência. Então, aqui vai ficar TA mais, aqui vai ficar esse por esse, vai dar 3 vezes 3 menos TA é igual a carga total. Dá para cancelar. Passo 4 para lá. Então, TA mais 3 vezes 3 dá 9, menos 3TA é igual a 4. Então, vamos lá, ó. Passa o 9 para lá. TA menos 3TA dá menos 2TA. 4 menos 9 dá menos 5. Passa o menos 2 dividindo. Então, quer dizer que TA é igual a menos 5 sobre menos 2. Portanto, o tempo no aplicativo A será igual a 2,5 hora. Ó, gente, cuidado, hein? 2,5 hora não é 2 horas e 50. Então, ó, o tempo no aplicativo A seria igual a 2 horas mais meia hora. E meia hora são 30 minutos. Então, o tempo de A é igual a 2 horas mais meio vezes 60. E meio vezes 60 vai dar 30. Então, o tempo de A seria 2 horas e 30 minutos. Tá? Então, o tempo do aplicativo A seria equivalente a 2 horas e meia, que corresponde à alternativa D. Tudo bem? E essa é complicada, hein? Olha só que depois, tá, tem mais uma aqui. Ah, tá, essa aqui já é da outra. Olha só. Essa questão diz o seguinte. Em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo, em que se mostra a porcentagem de vitórias, empates e derrotas, quando ele joga de brancas e quando ele joga de pretas. Sabe-se também que o número de vezes que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que o de pretas. Então, qual é a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? Então, olha só.
o número de vezes que ele empatou de brancas, é duas vezes maior que o número de vezes que ele empatou de pretas. O número de vezes que ele empatou de brancas foi duas vezes maior que o número de vezes que ele empatou de pretas. Vamos chamar o empatou de pretas de X. Então, eu poderia dizer o seguinte: o número de vezes que ele empatou de brancas é equivalente a 2 vezes X. Deixa eu dar uma melhorada aqui. É 2 vezes X. O número de vezes que ele empatou de brancas é 2 vezes X. Então, empatou de pretas é X. Empatou de brancas é 2 vezes esse número, ou seja, 2x. Olha só, aqui é 10%, você concorda? Se é 10%, aqui é 50%. Se 10% é x, 50% é 5 vezes maior, ou seja, 5x. Se 10% é x, 40% será 4x. Se 5%, 5% é 2x. Então, 60% é 12 vezes maior. Então, é 12 vezes 2x, ou seja, 24x. E aqui é 35, 35 vezes 2x seria 7 vezes maior, e 7 vezes 2x dá 14x. A pergunta é a razão entre o número de vitórias de pretas por vitórias total, ou seja, vitórias de pretas mais vitórias de brancas. Então, vejamos. Vitórias de pretas, 5x. Vitórias de pretas mais vitórias de brancas seria 29x. Dá para eu cancelar o x com x, portanto, ficará igual a 5 sobre 29, que corresponderá à alternativa B. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Enquanto vocês vão pensando aí, eu quero falar agora para vocês sobre grandezas inversamente proporcionais. A gente viu diretamente proporcionais e agora a gente vai ver a inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais se x é diretamente proporcional ao inverso de y. Como assim, ó? X é diretamente proporcional ao inverso de y. Em outras palavras, vamos ver o comportamento exato aqui do que acontece, hein? Sempre a mesma distância. Se eu pegar a mesma distância e percorrer a 10 km por hora, eu consigo fazer essa distância em 8 horas. 20 km por hora, eu faço a distância em 4 horas. 40 km por hora, eu faço a distância em 2 horas. Uma propriedade interessante aqui das grandezas inversamente proporcionais é que, enquanto uma dobra, a outra vai dividir por 2. Tá vendo que acontece o inverso? Enquanto uma multiplica por 4, a outra vai dividir por 4. Então, estas seriam as grandezas inversamente proporcionais. Como uma dobra, a outra divide por 2. Uma triplica, a outra divide por 3. Uma quadruplica, a outra divide por 4. E assim por diante. Tá? O gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais é uma hipérbole equilátera. Então, seria como se fosse um tobogã. Então, esse seria o gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais, tá? O produto delas sempre será constante. Então, bora lá? Vamos para
essa questão aqui, olha só, ó. Vou tomar uma aguinha. A questão diz: uma equipe é formada por N funcionários, sendo N um número inteiro positivo múltiplo de 4. A referida equipe realiza um certo serviço em um tempo T. Assumindo-se que NT são inversamente proporcionais, ou seja, o produto delas é constante. N vezes T é igual a K, é uma constante. Um aumento de 25% sobre N promove uma redução percentual sobre T D. Então vamos pensar. A gente tem um N1 e um T1, que é igual a uma constante K. E eu tenho uma nova situação, o N2 e o T2, que também será igual a uma constante K. Um aumento de 25% sobre N. Então, o que vai acontecer? Eu tenho N1 e vai somar mais 25% de N1. Então, vai dar N1 mais 0,25 N1. Então, 1 N1 mais 0,25 dá 1,25 N1. Então, esse cara vai ficar 1,25 N1 vezes T2 é igual a uma constante K. Mas o que é esse K? É N1 vezes T1. Então, é igual a N1 vezes T1. Dá para cancelar esse com esse. Ele fala, promove uma redução percentual de T. Então, vamos pensar. Vai ficar aqui, ó, T2 sobre T1. Ó, 1,25 T2 é a mesma coisa que 125 sobre 100 T2 seria igual a T1, tá? Então, o que vai acontecer com T1? Vamos pensar aqui, ó. Dá para dividir por 25, dá 5. Divide por 25, dá 4. Então, o que vai acontecer com T2 em relação a T1? O T2 aqui, ó, passo 4 multiplicando, passo 5 dividindo. Então, o T2 é igual a 4T1 sobre 5. E 4 dividido por 5 é igual a 0,8. Então, quer dizer que 4 quintos de T1. Então, era T1, passou a ser 0,80 T1. Então, ó, você concorda comigo? Se eu tenho T1 e vai para 0,80 T1, reduziu 0,20 T1. Por que 0,20, professor? Porque aqui é 1. 1 é 100%. E agora eu passei a ter 80%. Então, reduziu 20%. E a redução de 20% corresponde à alternativa A. Muita gente acha que se aumentou 25%, a outra reduz 25%. Não tem nada a ver, porque aumentar 25% equivale a multiplicar por 1,25. Bom? Vamos falar um pouco sobre divisão de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, olha só. Vamos ler essa questão, é uma questão exemplo que vai deixar mais claro aí esse tipo de questão para vocês. João comprou 100 doces e tem 3 filhos com idades de 4 anos, 4 anos e 2 anos.
Quantos doces João entrega a cada filho? Se dividir os doces em partes diretamente proporcionais à idade de cada filho. Então, vamos lá, vamos pensar. Partes diretamente proporcionais à idade de cada filho. Ele tem 100 doces. Vamos supor que sejam 3 filhos. O filho X, o filho Y e o filho Z. Parte diretamente proporcional a 4, 4 e 2, como você vai pensar? Você vai pensar assim, ó, é K vezes 4, K vezes 4 e K vezes 2, certo? Diretamente proporcional a 4, você vai fazer K vezes 4, e diretamente proporcional a 2, você vai fazer K vezes 2. Se você somar o X mais o Y mais o Z, seria igual a 100. Então, seria igual K vezes 4, o Y, K vezes 4 e o Z, K vezes 2. Tudo isso é igual a 100. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. Então, 10K é igual a 100. Passo 10 dividindo. 100 dividido por 10, K é igual a 10. Para eu saber, então, quanto vale cada parte, basta eu substituir o K por 10. Então, aqui nós teríamos o X igual 4 vezes 10, 40. O Y igual 4 vezes 10, 40. E o Z igual 2 vezes 10, que dá 20. Portanto, essas seriam as 3 partes diretamente proporcionais a 4, 4 e 2. E se fossem inversamente proporcionais à idade de cada filho? Então, os 100 doces seriam distribuídos da seguinte maneira. Inversamente proporcional a 4. Então, seria K dividido por 4. Inversamente proporcional a 4, K dividido por 4. Inversamente proporcional a 2, K dividido por 2. Então, inversamente proporcional a 4, K dividido por 4. Inversamente proporcional a 2, K dividido por 2. Diretamente proporcional a 4 é K vezes 4. E diretamente proporcional a 2 é K vezes 2. Então, esse é o grande segredo das grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Se você somar X mais Y mais Z, é igual a 100. Então, o 100 dá K sobre 4, mais K sobre 4, mais K sobre 2. Tudo isso igual a 100. Tira o MMC, aqui vai dar 4. 4 por 4, 1, vezes K dá K. 4 por 4, 1, vezes K dá K. 4 por 2 dá 2 vezes K dá 2K. Tudo isso é igual a 100. Então, vai dar 2, 3, 4. 4K sobre 4 é igual a 100. Então, cancela. Então, K é igual a 100. Gente, nosso 100 ficou bem feinho, hein? Deixa eu dar uma... Eita. Deixa eu pegar a borracha. Se o K é igual a 100, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 100 e substituir aqui, no lugar do K. Então, quanto vai dar o X? O X vai ser igual a 100 dividido por 4. Dá 25. E o Y? 100 dividido por 4, que dá 25. E o Z? 100 dividido por 2, que dá 50. Então,
essas seriam as respostas se x, y e z fossem grandezas inversamente proporcionais a 442. Se for diretamente proporcional a 442, k vezes 4, k vezes 4, k vezes 2. Inversamente proporcional a 442, k sobre 4, k sobre 4 e k sobre 2. Perfeito. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente isso. E a gente vai usar nessa questão este conceito. Vejamos então. Duas agências bancárias receberam cada uma 1.200 panfletos informativos sobre fundos de investimento que ofereceram a 3 tipos de panfletos. Um sobre fundos conservadores, outro sobre fundos moderados e o restante sobre fundos agressivos. A agência 1 recebeu seus 1.200 panfletos em partes proporcionais a 2, 3 e 5, referentes aos tipos sobre fundos conservadores, moderados e agressivos, respectivamente. Analogamente, a agência 2 recebeu seus panfletos em partes proporcionais a 1, 4 e 7. Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais que a agência 1? Então, vamos lá. Agência 1. Eu vou colocar aqui o U de 1, tá bom? Para a gente não se confundir com os números. Eu tenho 1.200 panfletos que se referem a fundos conservadores, moderados ou agressivos, em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, aqui vai ficar K vezes 2, K vezes 3 e K vezes 5. Então, se eu somar os fundos conservadores, moderados e agressivos, dará 1.200. Conservador, K vezes 2, moderado, K vezes 3 e agressivo, K vezes 5. Tudo isso é igual a 1.200. Então, 10K é igual a 1.200. Passo 10 dividindo, K é igual a 120. Se o K é 120, só quero saber dos fundos agressivos. Então, o agressivo seria 120 vezes 5. Então, o fundo agressivo seria igual a 600. Portanto, este seria 600 panfletos. E a agência 2? A agência 2 recebeu 1.200 panfletos também. E em partes divididas em fundos conservadores, moderados e agressivos. Mas as partes são proporcionais a 1, 4 e 7. Então, seria K vezes 1, K vezes 4 e K vezes 7. Se eu somar, portanto, os panfletos conservadores mais os moderados mais os agressivos, resultarão em 1.200. Então, ó, aqui vai dar K mais 4K mais 7K. É igual a 1.200. 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12. Então, 12K é igual a 1.200. Passa o 12 dividindo, 1.200 por 12 dá 100. Se o K é igual a 100, basta substituir aqui. Então, agressivos da agência 2 seria 100 vezes 7. Então, os agressivos seriam 700. A pergunta é:
Fundos Agressivos Agência 2 recebeu a mais que a Agência 1. Então, ó, a Agência 2 recebeu a mais que a Agência 1 100 panfletos, correto? Que corresponde à alternativa A. Espero que vocês tenham gostado aí das aulas. Elas são feitas aí com muito carinho, especialmente para vocês. Aproveitem, boa sorte a todos no concurso e até a próxima aula.